Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de adoção no Brasil. Vamos conhecer melhor o trabalho de busca ativa, um recurso que ajuda a encontrar um adotante, uma família, para crianças e adolescentes considerados de difícil colocação. O painel de acompanhamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostra que, de 2019 até hoje, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram adotados no Brasil. Neste momento, há quase 32 mil acolhidos em abrigos ou em casas de famílias cadastradas pelo sistema. Mais de 5 mil já entraram em processo de adoção. Outros 4 mil estão disponíveis para ser adotados, mas o processo ainda não começou. E desses, 783 participam da chamada busca ativa. As crianças e adolescentes fazem fotos e gravam vídeos em que se apresentam e dizem, por exemplo, o que gostam e o que esperam da vida. Fabiane Perutini, juiz auxiliar da presidência do CNJ, diz que a busca ativa é um avanço importante. Essa ferramenta, ela possibilita que a criança e o adolescente, ela se expresse e que o adotante conheça, então, de uma forma mais direta, as características, a personalidade, enfim. Veja realmente aquelas crianças que estão aptas no processo de adoção. O mundo se modernizou, o mundo não é feito mais só de papel, e as imagens falam, as imagens conquistam. Então, é uma oportunidade para que haja esse encontro entre pretendentes à adoção e crianças e adolescentes aptos a serem adotados. As crianças e adolescentes da busca ativa são as que ficam muito tempo na fila de espera da adoção. Meninos e meninas já um pouquinho mais velhos, ou adolescentes, ou com alguma deficiência, ou ainda grupos de irmãos. Em todo o país, mais de 33 mil pais, mães ou famílias cadastradas como adotantes podem acessar os vídeos e fotos. Mas o processo tem regras rígidas. Não é um processo de exposição, né? A criança e o adolescente, eles só vão ter as imagens divulgadas na busca ativa caso eles tenham manifestado expressamente essa vontade, esse desejo, e que tenham condição de manifestar também essa vontade, esse desejo, e existe a autorização do juiz da vara da infância e da juventude. Outra questão importante, e tem muito cuidado com a preservação da imagem e dos dados daquela criança e do adolescente, é que são divulgados apenas o prenome, por exemplo, e nas imagens que constam no sistema, a imagem ela está com a marca d'água do CNJ e também com o CPF do pretendente que acessou aquela imagem, né? Para que não haja qualquer risco de vazamento, uso indevido daquelas imagens. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Isabelle Mota, diretora de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ e integrante do Comitê Gestor do SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Converso também com Rebeca Mendonça Lima, juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, e Soraya Pereira, psicóloga e presidente da organização da sociedade civil Aconchego. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Isabelle. Isabelle, a gente mostrou na reportagem a informação sobre o número de crianças e adolescentes candidatos à adoção e o número de famílias ou de pessoas adultas dispostas a adotar alguém. Há uma desproporção enorme. Há mais adotantes do que crianças e adolescentes candidatas. A proporção, me parece, é 7-1. Qual é a explicação na avaliação do Conselho Nacional de Justiça? Então, realmente, esse número ele é um número que vem se mantendo há alguns anos, né, de mais de 30 mil pessoas habilitadas para adotar e mais ou menos 4 mil crianças disponíveis e adolescentes disponíveis para adoção. E essa conta não fecha em razão do perfil. Então, a gente tem as pessoas que querem adotar no Brasil, em regra, querem crianças mais novas. A gente vê ali muitas pessoas que aceitam adotar crianças até 4 anos, algumas que aceitam adotar crianças até 8 anos, mas a partir daí a gente tem uma grande dificuldade em conseguir a adoção de crianças a partir dos 8 anos, adolescentes, grupos de irmãos com mais de 2 irmãos.
e crianças com problemas de saúde ou com deficiência. Então, esse grupo de crianças, vocês vão ver que dificilmente conseguem ser adotadas a partir do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí, nesse momento que a gente entra a importância das campanhas de busca ativa e do programa de busca ativa que também existe no próprio SNA. Doutora Rebeca, essa proporção 7:1 se repete em Manaus? Infelizmente, aqui no Amazonas, também nós temos essa disparidade, né, de candidatos que procuram crianças com menos de 3 anos de idade. Isso, na verdade, é um espelho do que acontece, né? Esses números que a Isabelle apresentou representam um espelho do que acontece em todos os estados do Brasil. E como é que vocês têm lidado com isso aí no Amazonas? Aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, né, que é minha jurisdição, em 2018, mais por uma questão social do que jurídica, eu comecei a olhar para as crianças e adolescentes que estavam no abrigo já há muito tempo e que nós insistíamos, tentávamos de toda forma que fossem escolhidas, né, por pessoas habilitadas no Sistema Nacional de Adoção, e não eram escolhidas porque grupos de irmãos, grupos de 5 irmãos, 6 irmãos, ou crianças com alguma doença, algumas não tratáveis, outras tratáveis, uma faixa etária já adolescentes de 14, 15 anos. Então, assim, mais por uma questão social do que propriamente jurídica, nós resolvemos tentar, de alguma forma, inserir essas crianças e adolescentes para que a sociedade tomasse conhecimento, né, de que nos abrigos há aquelas crianças que as pessoas não tinham preferência, né, e que nós já havíamos esgotado todas as tentativas de inseri-las em família substituta, e então nós criamos um programa de busca ativa chamado Encontrar Alguém. Isso foi em julho de 2018. Felizmente, né, nós estamos em 2023, eu posso dizer que de praticamente 60 crianças e adolescentes que foram inseridas no Encontrar Alguém, apenas 6 nós não conseguimos que efetivamente fossem adotadas, né? Nós não tivemos êxito ainda na fase do estágio de convivência. Então, isso hoje, a gente pode dizer com toda segurança que foi a melhor decisão que nós tomamos. Não é um programa inédito, nós temos também no Tribunal de São Paulo, no Tribunal do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Pernambuco, mas foi inédito aqui na região norte. E se mostrou muito exitoso. Foi até que, felizmente, o CNJ, né, editou uma portaria para que possibilitasse a inserção dessas crianças, um vídeo, na verdade, imagens dessas crianças no próprio Sistema Nacional de Adoção. Soraya, você preside uma organização da sociedade civil chamada Aconchego, que exatamente lida com essas crianças e adolescentes que estão à espera da adoção. Como é que repercute na vida, na psicologia, né, em toda a vivência dessas crianças e adolescentes, o fato de ficarem semanas, meses, às vezes anos, em muitos casos, à espera da adoção? Como é que isso repercute na vida delas? Normalmente são anos, né? Que essas crianças ficam na espera. E é a sensação de reeditar um abandono, porque essas crianças elas vão vendo que outras estão conseguindo adoção e, com o passar do tempo, né, elas estão ficando. Eu vejo que, né, pela experiência que nós temos, que essas crianças muitas vezes também têm muito medo da adoção. E o que a gente percebe que elas precisam ser preparadas para a adoção, porque é uma forma também de ajudar quando essas famílias e essas crianças se encontram, a forma de ajudar nessa filiação, nesse encontro, nesse pertencimento. Então, nós temos 2 focos muito importantes aí: a preparação dos pretendentes e a preparação das crianças e adolescentes para a adoção.
Isabelle, a doutora Rebeca se referiu ao fato de que a experiência no Amazonas não é única. Outros estados, ela lembrou de São Paulo, já praticam a busca ativa, mas agora o CNJ trata de sistematizar e de iniciar uma campanha nesse sentido. Eu pediria que a senhora falasse um pouco sobre a campanha, em que fase ela está, em que pé está, quais são os principais objetivos. Então, a gente lançou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, já existia uma parte que era chamada Área de Acesso aos Pretendentes, onde todos os mais de 30 mil habilitados no Brasil poderiam ver sua classificação, seus dados pessoais, seu perfil. A gente entendeu que essas pessoas que já estão habilitadas, elas poderiam ter acesso, então, à ferramenta de busca ativa nacional. A busca ativa nacional tem o objetivo de dar maior visibilidade a todas as crianças e adolescentes que não conseguiram encontrar famílias através da busca pelo cadastro, então, em razão daquelas dificuldades do perfil que a gente já mencionou. Então, esse sistema, né, ele vem complementar os programas de busca ativa que já existem, então a gente já tem aplicativos como, por exemplo, o Adote do TJ Paraná, o Adoção do TJ Rio Grande do Sul, e esses programas que também, muitos, às vezes, inclusive, são abertos para fora dos pretendentes habilitados, por exemplo, no São Paulo, como a doutora Rebeca trouxe, que era o Adote Um Boa Noite. Então, no SNA, a gente restringe as pessoas habilitadas, então todo mundo que está habilitado tem acesso, do Brasil inteiro, então de qualquer estado você consegue ver as crianças de todo o Brasil, o que a gente entende que dá uma maior visibilidade. Hoje a gente tem mais de 600 crianças e adolescentes já disponibilizadas através da Busca Ativa Nacional. E é bem interessante ver que o perfil é justamente esse que a gente fala que são difíceis colocações, né? Quase 500 dessas mais de 600 crianças são maiores de 12 anos. Mais de 50% é de grupo de irmãos, a gente tem um percentual alto de crianças com doenças e deficiências, mas mesmo com todas essas dificuldades, como a doutora Rebeca, a gente tem visto resultados muito positivos com o programa. A gente teve mais de 100 crianças que já conseguiram encontrar famílias, já estão em processo de conhecer essas famílias. A gente tem dados, e aí é de todas as buscas ativas do Brasil, né? A gente tem mais de 200 crianças que já estão em processo de adoção e mais de 250 que já foram adotadas através de busca ativa. Então, a gente vê que são programas que têm dado frutos, que a gente tem conseguido realmente garantir o direito das crianças da convivência familiar e comunitária. E só complementando o que a Soraya falou sobre o tempo das crianças, realmente, né, a gente tem trabalhado no Poder Judiciário para fazer uma adoção centrada na criança, para que ela seja o protagonista da sua própria história. Então, a gente realmente precisa trabalhar, sim, com a celeridade, mas garantindo os trâmites processuais, garantindo todos os direitos da criança e da família biológica, e também trabalhar em rede para a gente ver se a gente consegue chegar nessa criança que tem o seu direito violado antes, porque muitas vezes, quando ela já é acolhida, ela já está mais velha, então a gente tem essa dificuldade, e aí só quando ela vai para a adoção, realmente a gente acaba tendo como solução a busca ativa, que é o que a gente está tentando fomentar cada vez mais no Brasil. E, doutora Rebeca, quando a senhora falou do trabalho desenvolvido no Amazonas, particularmente em Manaus, a senhora já deu algumas informações básicas sobre como funciona a busca ativa, mas eu pediria que a senhora detalhasse um pouco mais. Como devem proceder os candidatos a pais e mães de crianças e adolescentes por adoção? Por outro lado, como essas crianças e adolescentes podem contribuir, e me parece que há a gravação de vídeos, a senhora se referiu a isso. Pediria que a senhora explicasse isso um pouco mais, um pouco melhor, por favor. Mas logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz agora uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos de adoção no Brasil. Vamos conhecer melhor, estamos conhecendo, o trabalho de busca ativa, um recurso que ajuda a encontrar um adotante, uma família, para crianças e adolescentes considerados de difícil colocação. As nossas convidadas são Isabelle Mota, diretora de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E ela também é integrante do Comitê Gestor do SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Nós conversamos também com Rebeca Mendonça Lima, juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, e Soraya Pereira, psicóloga e presidente da Aconchego, uma organização da sociedade civil. Doutora Rebeca, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar
para que a senhora respondesse agora. Eu pedi que a senhora explicasse melhor como funciona na prática a busca ativa aí no estado do Amazonas, particularmente em Manaus. Os pais e mães candidatos a adotar crianças, adolescentes, como devem proceder quando querem buscar essas crianças? As pessoas que, quando se interessam, que estão habilitadas, é mais fácil, porque, como a Isabelle explicou, elas têm acesso ao perfil dessas crianças, a imagens ou vídeos que estão ali no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Quem não está habilitado, que toma conhecimento, né, de que tem aquela criança ou aquele adolescente, aquele grupo de irmãos que estão à espera de uma adoção, eles procuram a vara, manifestam o seu interesse e nós vamos, então, habilitá-los. Não é porque eles precisam passar por essa habilitação para que a gente tenha certeza também de que eles têm perfil para adotar. Por outro lado, uma característica que a gente preza muito é o que a Isabelle falou também, sobre a criança ou adolescente ser o protagonista da sua própria história. É muito importante para nós ouvir se essa criança ou se esse adolescente deseja participar do projeto. Então, nós conversamos, explicamos como funciona o projeto, como que vai se dar a exposição, não é, da história deles, e perguntamos se eles querem participar. Até porque, Guilherme, ele vai ter a sua imagem, de alguma forma, exposta. Então, ele tem que saber disso e consentir ou não. E aí a gente respeita isso. A nossa intenção é que dê certo. Então, a gente precisa, de fato, obedecer ao devido processo legal, ouvir, não é, as pessoas interessadas, respeitar ali os procedimentos que estão no ECA. Muito se fala, não é, Guilherme, mas é importante que as pessoas tenham esse olhar, né, essa sensibilidade para esse perfil de crianças. Eu não conheço pessoas que tenham feito o uso da busca ativa e que tenham se arrependido. Pelo contrário, hoje as crianças estão muito bem, a gente tem esse feedback sempre, e é uma sensação de dever cumprido que nós temos, como eu falei anteriormente, a nossa função social, né, que isso vai além da parte jurídica. Soraya, no bloco anterior você falou como é que repercute na vida dessas crianças e adolescentes a demora, anos, como você bem lembrou. E agora eu lhe pergunto, e como é que vocês trabalham isso? Eu imagino que como uma instituição que tem responsabilidade no caso, vocês tenham profissionais preparados. Qual é a abordagem? Como é feito esse trabalho com essas crianças e adolescentes? E até o convencimento para participar da busca ativa, como disse a doutora Rebeca. A nossa proposta sempre foi em trabalhar os técnicos, os profissionais, para que eles possam trabalhar as crianças e os adolescentes que estão nas instituições. Em 2021, o Aconchego fez um trabalho que se chama Entrelaços, que está no YouTube. Nós trabalhamos com 22 crianças e adolescentes preparados para adoção, mas eles não estavam preparados emocionalmente, psicologicamente. Então, foi feito um trabalho que foi belíssimo para que esses adolescentes e essas crianças entendessem por que eles estavam ali, por que eles foram acolhidos e esse desejo de futuro. Isabelle, e você tem um convite para fazer, né? Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que têm algum interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre adoção e sobre busca ativa no Brasil, que entre no site do CNJ. A gente tem uma parte específica da infância e juventude que tem diversos dados estatísticos, tem informação de como adotar. Se você tem interesse em iniciar seu processo de habilitação, lá vai ter informação de como você pode fazer, quem pode adotar no Brasil. Todas as informações estão disponíveis no nosso site. É muito importante que a gente divulgue, né, um pouco mais sobre a adoção legal no Brasil, para que as pessoas entendam que ele é um processo que tem, lógico, que parte do amor, mas ele tem muita responsabilidade. É a vida de uma criança, é a vida do adolescente que vai ser colocada em suas mãos. Então, eu peço que todos que tenham interesse entrem em contato, procurem as varas de infância e juventude ou com competência em infância e juventude na comarca onde você reside, para começar a iniciar
entender um pouco mais o processo de adoção. E para as pessoas que estão já habilitadas para adotar, fica o convite de entrar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, lá na área de acesso. Basta ter o nome, o CPF de vocês, o número do processo, vocês vão ter acesso a todas as fotos e vídeos dessas mais de 600 crianças e adolescentes que eu comentei, que estão disponíveis para busca ativa. São crianças e adolescentes, em regra, fora, né, como eu falei, do perfil que a pessoa está habilitada, mas eu tenho certeza que, ao ver essas fotos, os vídeos, os depoimentos das crianças e adolescentes, pode ser que você encontre seu filho, sua filha, que sua família esteja completa. Então, eu convido a todas as pessoas que estão habilitadas para entrar, www.cnj.jus.br/SNA. Em cima, vocês vão ver um botão chamado Área de Acesso de Pretendentes. Entrem lá e confiram as nossas crianças e adolescentes que estão procurando uma família. Estão esperando, como diz lá no Espírito Santo, né, o programa que era do Espírito Santo era Estão Esperando por Você. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Isabelle Mota, diretora de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ e integrante do Comitê Gestor do SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Agradeço também a doutora Rebeca Mendonça Lima, juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, e ainda a Soraya Pereira, psicóloga e presidente da Organização da Sociedade Civil Aconchego. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ e o Ministério da Saúde trabalham para implementar a política antimanicomial. Hospitais de custódia de todo o país vão ser fechados gradualmente, conforme previsto por lei há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, a estrutura de saúde pública vai ser reforçada para atender de forma ambulatorial as pessoas com transtornos mentais que hoje estão nos hospitais de custódia. O Tribunal Superior do Trabalho alerta: de 2020 para 2021, o número de acidentes trabalhistas aumentou 37% no país e o de mortes, 36%. Para enfrentar o problema, a Justiça reforça o programa Trabalho Seguro, com o apoio de órgãos públicos como universidades e representantes de empregados e de empregadores. A estratégia é refinar as políticas públicas, tanto para a prevenção quanto para a fiscalização e a repressão. A campanha Registre-se divulgou os locais e endereços que vão servir a primeira Semana Nacional do Registro Civil. Entre os dias 8 e 12 de maio, pessoas sem certidão de nascimento e outros documentos vão ser atendidas nas 27 capitais brasileiras. A prioridade é registrar as populações vulneráveis que estejam, por exemplo, em situação de rua. A lista dos locais de atendimento pode ser consultada na página do CNJ e inclui centros religiosos, de assistência social, cadeias, praças, além de unidades da Justiça e de outros parceiros. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! O Poder Judiciário vai atuar de forma cooperativa para garantir a proteção de crianças e adolescentes expostos a grave e iminente ameaça de morte. É o que prevê o texto da resolução aprovada na última sessão plenária do CNJ e que estabelece diretrizes e procedimentos para esses casos. O texto leva em consideração diversos normativos nacionais e internacionais referentes à proteção integral de crianças e adolescentes, como o ECA e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nas redes do CNJ, mostramos os principais pontos que essa resolução traz. Um acidente de trabalho é aquele que acontece no tempo e no local de trabalho, provocando lesão corporal que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade laboral. Em 2022, o Brasil registrou mais de 600 mil notificações de acidentes de trabalho. E esse dado mostra o quanto é importante continuarmos informando sobre esse tema para garantir que trabalhadores conheçam seus direitos e que as empresas também estejam cientes dos seus deveres nessas situações. A gente falou mais sobre isso nas redes sociais. Acesse lá! Ter uma certidão de nascimento com seu nome, indicando onde você nasceu e em que data, é uma condição básica para a cidadania. Pode parecer algo muito óbvio a se dizer,
mas quase 3 milhões de pessoas ainda não possuem esse registro no Brasil. Essa é uma realidade que a Corregedoria Nacional de Justiça quer mudar. A primeira Semana Nacional do Registro Civil tem o objetivo de erradicar o subregistro de nascimentos no país e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros. Esse esforço vai acontecer entre os dias 8 e 12 de maio e a lista dos locais de atendimento já está disponível no portal CNJ. Eu fico por aqui e até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Rubilene Silva Rosário, eu sou juíza titular da primeira Vara da Infância e Juventude aqui da capital de Belém, Pará, e a gente vai conversar sobre a busca ativa. Aqui na nossa unidade judiciária, nós implementamos o núcleo de adoção. E com a implementação desse núcleo de adoção, nós procuramos ver de que forma a gente poderia trabalhar aqueles casos daquelas crianças e adolescentes que fogem do, digamos assim, do padrão a pretendentes à adoção, né? Que seriam crianças acima da faixa etária de 4 anos de idade ou que tem algum tipo de comorbidade, algum problema de saúde. Então, hoje, nós estamos trabalhando, começamos a trabalhar uma criança que tem, uma adolescente, né? Ela tem 11 anos de idade, já foi devolvida uma vez de uma adoção, ela tem alguns problemas de saúde, né? E ela concordou em participar da busca ativa. E nós já conseguimos pretendentes para ela em Blumenau, Santa Catarina, né? E iniciamos essa aproximação através de conversas de vídeo, né? E a gente espera, né, que tudo ocorra bem. E depois dele, né, nós vamos atrás aí dessas 10 crianças que têm problemas de saúde e das outras 4 que, embora não tenham problemas de saúde, mas elas fogem do perfil porque são adolescentes, né? E a gente ter uma ferramenta a mais que possa possibilitar, né, essa chance desses adolescentes, dessas crianças de terem o seu direito garantido de ter uma família, realmente faz a diferença, né? Então, a gente espera que tudo dê certo. Essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, através dessa portaria, realmente ajuda muito os juízes da Vara da Infância e Juventude, né? Acalanta o nosso coração, porque a gente fica angustiado de saber, poxa, como que nós vamos conseguir? Porque um dos meios é justamente esgotar, né, todas as possibilidades de adoção no campo municipal, estadual, nacional e até internacional. Então, esgotado tudo isso, é que a gente dispõe que aquele adolescente inserido a essa possibilidade da busca ativa, né? Enfim, a gente espera que tudo dê certo. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.